Este é mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, o assunto é adolescência, tédio e inconsequência. Para não perder o hábito, deixo aqui o convite para que todos participem enviando suas dúvidas, críticas, sugestões, comentários. Isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp código 22 99 222 1003. Também convido aqui a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com, pois nele tem bastante informações sobre meus projetos, sobre aulas, trechos de palestras e por aí vai. E também aqueles que estão chegando agora, convido a maratonarem aí o canal, porque já são mais de 100 episódios no ar, então dá para constantemente ouvir novos episódios até que se consiga acompanhar o andamento das novas postagens. Então fica aqui esses 3 convites para que todos participem. Pois é, e o tema deste episódio é adolescência, tédio e inconsequência. Por que isso? Porque é muito comum a gente ouvir reclamações de pais e de professores e outros que lidam com adolescentes justamente sobre esses 2 comportamentos deles, né? O fato de estarem sempre entediados e buscando muitas novidades, buscando coisas novas o tempo inteiro, e também o fato de terem um comportamento inconsequente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada coisa dessa e explicar por que isso é mais intenso na adolescência. Então, para começar, vamos entender um pouquinho a questão do tédio. Normalmente, a criança ela vai adquirindo experiências e vai gostando de algumas coisas, vai adquirindo hábitos, né? Crianças, alguns gostam de brincar de videogame, outros de carrinho, outros de futebol. Cada um tem o seu gosto pessoal, as suas experiências pessoais, e isso vai estimulando o aprendizado e vai criando vivências para a criança. Como eu já falei em episódios anteriores, quem não ouviu isso, corre lá e escuta, existe um sistema no nosso cérebro chamado sistema de recompensa, que nos dá uma recompensa, que seria a dopamina, que é o que o cérebro sempre busca, quando a gente faz algo certo, algo que é prazeroso para aquele cérebro. E justamente é isso que faz com que as crianças passem a ter interesses e gostos por certas coisas. Porque ao brincar com uma certa brincadeira, com um certo objeto, ele acaba tendo um prazer naquilo. E isso é justamente a liberação de dopamina que ocorre em virtude daquele gosto, daquela vivência que a criança está tendo. Porém, esse sistema de recompensa, no período de infância, ele é bastante sensível. Ele se estimula de uma certa forma muito facilmente, justamente porque o cérebro está numa fase de desenvolvimento onde ele precisa aprender, precisa experimentar, adquirir novas vivências. E para isso, o ser humano, né, nessa fase, precisa estar incentivado a experimentar as coisas, a utilizar e a fazer essas experiências. Então, até coisas que para um adulto seriam muito simples, para a criança é estimulante, é prazeroso. Então esse sistema de recompensa ele atua, ele é disparado de uma forma bem mais fácil nas crianças, bem mais rápida, do que nos adultos. Ele é mais sensível. E isso faz com que as crianças tenham um grande interesse pelo que está ao redor delas e brinquem com várias coisas e se interessem por várias coisas. O que acontece quando vai se entrando na fase da adolescência é que esse sistema de recompensa, até fisiologicamente, ele perde volume. Ele diminui, na verdade. Ele perde boa parte da sua estrutura. Isso não é uma doença, não é nada disso. Faz parte do desenvolvimento humano. E quando ele perde esse volume, automaticamente ele perde o quê? Sensibilidade. Então, como na infância, muita coisa que muitas vezes para um adulto não faria efeito, não daria prazer para a criança dar, justamente
pela alta sensibilidade que tem nesse mecanismo de recompensa, quando chega na adolescência, ele começa já a migrar essa estrutura do infantil, da criança, para o adulto. Então, esse sistema de recompensa ele perde massa, ele perde volume e ele perde sensibilidade. Ao perder a sensibilidade, ele deixa de ter interesse por várias coisas, né? Então, coisas que estimulavam o sistema de recompensa quando ele era criança, quando ele entra na adolescência, ele começa a perder o interesse por aquilo. Aquilo já começa a não dar mais prazer para ele, não ser mais estimulante. Ele simplesmente vai perdendo o interesse. E por isso o adolescente tem aquela fase onde ele está entediado, ele tem um tédio, onde ele fica angustiado, fica entediado, nada o satisfaz, justamente porque ele está perdendo essa sensibilidade no mecanismo de recompensa. Aí, o que faz esse sistema de recompensa voltar a sentir prazer e voltar a estimular? Coisas novas e intensas. Então, a intensidade de estímulos que gerariam prazer de um adolescente para frente já tem que ser bem maior, tem que ser uma experiência bem mais forte do que para uma criança, justamente por causa dessa diminuição de sensibilidade do sistema de recompensa. Então, é nessa fase da adolescência que a gente vê os indivíduos buscando experiências novas o tempo todo, justamente para tentar novamente retomar esses estímulos do sistema de recompensa, a liberação de dopamina, que é o que o cérebro sempre busca, e aí é esse comportamento que a gente vê do adolescente de encarar coisas novas, experiências novas, mudar a turma, né? Se ele está numa turminha enquanto criança, de repente, na adolescência ele busca novas amizades, ele busca novas experiências, ele passa a querer ir em casas noturnas, sabe? É uma mudança de comportamento que justamente tem essa finalidade de buscar novas experiências que venham de novo a estimular o sistema de recompensa e aí reequilibrar essa necessidade dele por dopamina. Então o tédio da adolescência é isso, né? É uma falta de sensibilidade que é perdida no sistema de recompensa e que ele acaba tendo que adotar diversos comportamentos até impulsivos de buscar novas coisas para poder compensar isso, as coisas que já não interessam mais a ele, que ele perdeu a sensibilidade. E por isso esse comportamento então de tédio e de busca de novidades da adolescência. E aí vem a inconsequência. Por que da inconsequência, do comportamento inconsequente, de não conseguir medir as consequências para os hábitos que ele está adquirindo, para os atos que ele está promovendo? Eu já falei também do famoso córtex pré-frontal, que aliás eu sempre falo nele porque é uma área do cérebro importantíssima para o humano. É ela que faz uma gestão do cérebro, uma contenção de nossos impulsos. É ele o responsável pela nossa visão de consequência, por saber planejar as coisas e por ter uma consciência do que está certo, o que está errado, o que vai acontecer de bom ou ruim a partir dos nossos atos. É tudo tarefa desse córtex pré-frontal. Porém, como eu também já falei em episódios anteriores, ele é uma das últimas partes do cérebro que amadurece. O amadurecimento cerebral do humano começa na parte traseira, ali, próximo à nuca, e vem caminhando para frente no correr da vida. E a última parte que amadurece é justamente ali atrás da testa, o córtex pré-frontal, que estima-se ali pela média que está maduro por volta de 33 a 35 anos. Então, até os 33, 35 anos, o córtex pré-frontal não está maduro. E aí entra aquele conceito que eu já falei. Quanto mais novo o indivíduo, menos habilidade ele vai ter ligadas a esse córtex pré-frontal. E quanto mais maduro, quanto mais próximo dos 33, 34 anos, mais habilidades ele vai ter nesse sentido. Então não significa que chegou 33, 34, amadurece de uma vez só. Não é assim. E vem com o passar do tempo. Então
Um jovem de 27 anos, ele vai estar com o córtex pré-frontal mais amadurecido que um de 20, que vai estar mais amadurecido que um de 15. Então, né, a gente tem que considerar essa escala de idades. E justamente por essa parte não estar amadurecida, ela tem uma ineficiência nos trabalhos que ela promove, que é justamente visão de consequência, organização, saber tomar decisões centradas, decisões adequadas, saber se comportar nos ambientes, saber o que os atos deles vão reverter em reação ou em consequências futuras, justamente conter os impulsos. Então, se isso tudo é tarefa do córtex pré-frontal e um adolescente não está com ele maduro, o que vai acontecer? Ele não vai ter uma boa gestão dos impulsos, não vai ter uma boa gestão de consequências nem de planejamento. E aí, o resultado prático disso é um adolescente que não consegue realizar que muitas ações que ele fazem podem ser muito danosas a ele ou aos outros. Ele não consegue enxergar lá na frente, que é o que uma pessoa adulta, um maduro consegue com maior facilidade. Ele não consegue planejar bem as ações dele, ele não consegue conter os impulsos dele. Então, se um adolescente tem um impulso instintivo de fazer algo, ele vai tender a fazer, ele não vai ter muito freio, porque justamente esse freio é a tarefa do córtex pré-frontal que não está eficiente, não está maduro. Isso significa que os adolescentes vão ser absolutamente e totalmente inconsequentes e totalmente irresponsáveis e totalmente impulsivos? Não necessariamente, porque, como eu falei, ele já está num grau de amadurecimento dessa parte do cérebro maior do que uma criança. Então ele já vai ter algum controle, alguma eficiência, porém ainda não é a total. Então, em alguns momentos ele vai conseguir pensar nas consequências, em alguns momentos ele vai conseguir se organizar, em alguns momentos ele vai conseguir conter os impulsos dele, mas em outros ele não vai. Quando o impulso for um pouco mais forte, quando o interesse dele for um pouco maior, ele não vai ter uma boa gestão. E por isso, então, os comportamentos inconsequentes, por isso que você falar, dar sermão, explicar, nem sempre vai resolver, porque ele não vai conseguir realizar isso na hora de ter um comportamento impulsivo, ele não vai conseguir pensar e entender esse contexto todo. E isso não é uma questão de querer, é uma questão neurofisiológica, ele não vai ser capaz de. Então não adianta insistir. Tá, lógico, não significa que você tenha que desistir, não orientar e largar para lá. Principalmente como pais, vocês realmente têm que mostrar o caminho, têm que insistir sim, e têm que tomar atitudes até algumas vezes enérgicas para evitar danos maiores. Quem está, nesse caso, como um tutor, como um familiar, um parente próximo, precisa agir como se fosse o pré-frontal deles, que está ineficiente. Você tem que fazer o papel do pré-frontal e ficar freando, ficar avisando, até que ele consiga por si mesmo tomar essas decisões. Então é importante isso, mas é importante também ter a consciência de que vai ser um comportamento recorrente e que vai ter que se ficar o tempo inteiro em cima e fazendo esse papel de córtex até que o dele esteja maduro. Então é mais ou menos isso. E quando você junta as duas coisas que ocorrem na adolescência, que é a falta de sensibilidade do sistema de recompensa, aliada à falta de amadurecimento do córtex pré-frontal, o que vai acontecer? Você tem, ao mesmo tempo, uma necessidade de uma busca intensa por coisas e por experiências novas, coisas diferentes, e ao mesmo tempo uma inconsequência, uma incapacidade de avaliar as consequências dos atos e de frear os impulsos. Então, por isso, é uma ocasião muito própria, uma ocasião muito sujeita a hábitos ruins, a influências ruins. Porque a partir do momento que é apresentado para ele, por exemplo, o uso de drogas químicas,
como sendo algo muito estimulante, e de fato elas são muito danosas, mas elas não deixam de ser estimulantes e não deixam de fazer bem naquele momento para o cérebro. Depois vão ser um estrago, mas naquele momento do uso é tudo que o cérebro busca. Excesso de dopamina rápido, fácil e em grande intensidade. Então, quando ele é apresentado às drogas, se ele chega a experimentar, acabou, porque ele vai ter a noção, a sensação de que tudo que foi dito sobre drogas para ele é mentira, porque ele vai experimentar ótimas sensações naquele momento, porém aquilo vai fazer um estrago na vida dele e a gente já sabe que estragos são esses. Então, só que é o tipo do impulso que precisa de muita estrutura familiar e muita estrutura de acompanhamento para que ele não seja empurrado a isso. Não por maldade, mas por imaturidade. Então, se ele tem uma família que não é presente, uma família que não impõe esses limites, uma família que não dá essa estrutura de raciocínio que o cérebro dele não está tendo, ele, se ofertado a ele vai ter grande chance de querer experimentar. Justamente porque o córtex pré-frontal dele não vai frear os instintos adequadamente, a busca por novas experiências vai empurrar ele a isso, a necessidade de ter novos prazeres e novas experiências vão se somar à imaturidade no sentido de frear impulsos e de pensar em consequências, e ele vai acabar caindo nessas pegadinhas da vida, e aí entrando em vícios, ou fazendo alguma besteira, de repente algo que ele quer muito, ele acaba entrando numa besteira de cometer crime, alguma coisa assim. Então, isso não estou dizendo aqui que acontece com a maioria, de forma alguma, mas é uma janela que se abre no amadurecimento humano e que tem que ser muito bem vista pelos familiares, pelos pais, com uma criação sólida, limites de uma forma mais enérgica, para justamente nesse período de amadurecimento, o que o córtex pré-frontal dele não é capaz de fazer, que os que estão ao redor dele façam. E para finalizar, é importante deixar claro que educar e criar um indivíduo até a maturidade, até a maioridade, não é uma tarefa tão simples. Então, educar não é você simplesmente permitir tudo e tudo pode. Isso não é educar. Impor limites é também educar. Falar nãos é educar. Impor situações também é educar. E aí a gente tem que entender isso. Por mais que a gente saiba que existem questões neurofisiológicas envolvidas e que muitas vezes vai além da vontade, é uma questão estrutural do adolescente ter certos tipos de comportamento, como eu falei, a gente, enquanto educadores, enquanto pais, familiares, a gente precisa fazer o papel do córtex pré-frontal. E isso não significa, não, é uma questão, é uma fase, e por isso pode tudo, deve tudo, não há problema com nada, não há limites e não há nãos. Aí você realmente não está educando. Educar não é dizer sim, né? Você criar uma criança é muito fácil, é só dar tudo que ela quer. Você criou ela bem. Agora, você educou? Não. Educar é muito mais do que você dar tudo que o indivíduo quer. É promover tudo que ele quer. Então é importante que se tenha essa visão. Existe uma questão neurobiológica? Existe. Agora, isso faz com que o fato de ser uma questão estrutural dele, então é uma fase, ele tem que passar por isso e deixa quieto? Não, aí não, porque realmente você vai facilitar com que ele caia nessas questões que podem causar danos para ele, para a família, para quem está ao redor. Então, educar, é importante que se diga, não é ser permissivo. Se tal coisa é ruim e vai causar danos, não pode, é um limite que tem que ser imposto. Então, educar é sim impor limites, é sim dizer nãos e é sim ser enérgico em algumas situações. E eu falo isso para criança, falo isso para adolescente,
até a fase adulta. Aí realmente não temos mais o que fazer. Então, a compreensão do que se passa, aliado a uma boa estrutura familiar, uma boa imposição de limites, vai conseguir fazer com que esse adolescente passe dessa fase de uma forma mais tranquila e sem grandes riscos ou danos a todos que o cercam. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Para participar desse podcast com críticas, dúvidas, sugestões, comentários, é só enviar uma mensagem para podcast@sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp, código 229922210003. A gente tem aqui um novo encontro na próxima semana, hein? Até lá!